Mas como é que você chegou aí? Vamos logo para o específico. Como é que você chegou à literatura alemã? Como é que foi esse caminho aí? Então, eu lembro, eu comecei, quando eu voltei para esses clássicos, eu voltei para aquela. Eu lembro que eu tinha assinado o Kindle Unlimited e ali eu fui procurando, né, que gostando. Então, por exemplo, acho que, se eu não me engano, o primeiro, o que eu voltei a ler, né? Quando eu voltei a ler foi O Morro dos Ventos Uivantes, e aí eu amei. E eu tinha mais uma bagagem, assim, não só pela idade, querendo ou não, né? Se a gente lê uma coisa com 15 anos, depois com 30 anos, não é a mesma coisa. Né? A nossa vida afeta muito a forma como a gente vê a literatura também, a nossa experiência. Então, foi algo totalmente diferente para mim. Depois eu li aqueles manjados, né? Tipo, A Morte de Van Illich, gostei bastante e tal. Infelizmente, depois eu li Noites Brancas, que eu acho terrível, não gosto, porque eu sou meio hater de Noites Brancas, assim. Acho que as pessoas têm que ler, né? É uma fase diferente do Dostoiévski, mas é uma fase assim que não me agrada, assim, não. Na verdade, eu acho que eu não gosto muito dos livros curtos dele. Né? Eu gosto dos livros maiores, assim, que ele expõe mais algumas coisas. Mas aí a gente pode falar sobre alguns específicos depois. E aí, eu não lembro ao certo, foi por algum vídeo no YouTube que eu ouvi falar sobre Thomas Mann. E foi falando sobre o autor em si, não sobre alguma obra dele. E aí eu procurei sobre Morte em Veneza. E aí o primeiro que eu li foi o Morte em Veneza. E o Morte em Veneza é um trabalho muito importante, porque ali a gente já vê a síntese do que o Mal vai falar, por exemplo, na Montanha Mágica, que era para ser o oposto, era para ser tipo como se fosse uma crítica ali à Morte em Veneza, né? Então a gente tem aquele conteúdo que a gente vê muito nos livros do Manda, aquela sexualidade reprimida, né? Muitas vezes a sexualidade reprimida também ligada à sensibilidade, à doença. Então, sempre tem personagens que são muito sensíveis e muito febris, exatamente por reprimirem essa sua sexualidade. A gente tem essas questões filosóficas, então é tipo uma preparação para você subir a montanha, né? E tem o Tony Kruger também que fala sobre a arte, esse papel do artista, enfim. E aí, quando eu li, a forma como Mãe escreve é muito específica. Eu não lembro quem falou uma vez que ele é a síntese, e eu concordo plenamente, entre Tolstói e Dostoiévski, porque ele consegue falar sobre a grandiosidade de eventos, né? E ele, de um panorama, né, geral, e ele consegue também dissecar a alma humana através de conversas filosóficas, de análise através até de biologia e tudo mais. Então, ele é meio que uma síntese dos dois. E eu gostei disso, eu realmente concordo que ele é o melhor dos dois mundos, assim, né? E as obras dele são obras que são meio que ensaísticas, né? Ela tem uma certa narrativa, mas através dessa narrativa, ele não faz, por exemplo, igual o Vitor Hugo, tá? E não é um hate pro Vitor Hugo, não, tá? Porque eu gosto, por exemplo, de Corcunda de Notre Dame, Os Trabalhadores do Mar, mas ele não para a narrativa bruscamente para divagar por 50 páginas, 30 páginas sobre algo. Ele está falando de algo na narrativa, sei lá, sei lá, de biologia e tal, e aí ele começa a falar da biologia, ele começa a falar sobre a estrutura humana, né, tananã, e aí como ela se liga às pessoas que estão ali, e eu acho que ele faz isso de uma maneira fluida. Só que eu percebo que muita gente tem essa dificuldade com Thomas Mann, porque a narrativa dele eu acho que não é tão fluida assim. Tão fluida no sentido assim, né? Não é uma narrativa tão, além de não ser tão linear, ela não é tão fluida, porque ela vai te exigir que você pare em muitos momentos para fazer algumas pesquisas,
para tentar entender o que aquele personagem está querendo dizer com aquilo, ou naquele momento aquilo vai ficar meio nublado para você, só vai entender lá no final o que ele estava querendo dizer. E aí, quando você entende aquilo, aquela parte que você não entendeu fica bem mais grandiosa, né? Então, mantém muito disso. Então, eu entendo quando dizem que tem uma certa dificuldade ao ler as obras dele. Mas a primeira que eu adentrei foi a Morte em Veneza. E aí, logo depois, eu fui para a Montanha Mágica.